Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. Esse é o quarto vídeo dessa série de vídeos que eu estou ensinando como você pode produzir as suas próprias roupas. Caso você não tenha assistido os vídeos anteriores, clica aqui no card e dê uma olhadinha no que eu falei nesses outros vídeos, todas as dicas e o processo para que você possa aprender então a modelar aquela peça tão sonhada. E nesse vídeo eu vou te ensinar como traçar o molde base. E a partir desse molde base você pode traçar outros moldes e fazer outras peças. E também é o molde primordial, é essencial para que você possa aprender então a traçar os outros moldes a partir desse então. Para começar, você vai precisar de uma fita métrica, algo para marcar, que pode ser um lápis, uma lapiseira, uma caneta. Tem essa tabela também que eu separei aqui, que eu disponibilizei no vídeo anterior, que tem as medidas horizontais e verticais, que são as que a gente vai utilizar para o máximo de peças possíveis, que são as que eu considero essenciais. Um papel pode ser específico para modelagem ou pode ser uma folha sulfite, tá? Vamos precisar também de réguas. No caso, essas réguas aqui são as mais utilizadas em modelagem. Essa aqui é a régua de quadril, essa é a de cava e um esquadro para fazer as linhas retas. Tem algumas medidas aqui que são as medidas de circunferência, ou seja, imagina que a gente tem o corpo, frente e costas e a gente divide esse corpo no meio. A gente vai ter 4 partes, ou seja, quando a gente dá a volta inteira no corpo, essa medida é de circunferência. Então, você vai dividir por 4. Quando é só a medida da frente, aqui no caso, eu vou dividir por 2. Então, quando for uma medida de uma parte só do corpo, é por 2. E quando for total, a circunferência total, você vai dividir por 4. Tracei 2 linhas aqui. E vou começar colocando as medidas verticais. E vou esquadrar. Então, aqui, essa linha é do ombro, carrure, busto, tórax e cintura. Agora, da cintura até o quadril. E da cintura até o joelho. Então, aqui estão as medidas verticais, certo? Agora, eu vou colocar as medidas horizontais, tá? Lembrando que eu tô traçando o molde base e frente. Vamos lá, então. Pescoço. Pescoço eu vou marcar assim, como com fazendo
dessa. Marca o ombro. Lembrando que tem que marcar a queda de ombro. No outro vídeo eu vou gravar ensinando como tirar a queda de ombro. Ou você pode usar uma medida padrão, que é 3,5, tá? No caso aqui da Roberta, eu vou pôr uma medida X aqui, só pra... Garrura e frente. Então, eu vou dividir por 2, vai dar... Aqui, entre o garrura e frente e o busto, eu vou dividir essa medida aqui por 2 e vou achar o meio. E esse meio aqui vai ser o meu auxiliar de cava. E aí, eu vou passar a mesma medida do garrure para esse auxiliar de cava. O busto, então, lembrando que no busto você vai pegar 1 centímetro das costas e passar para frente. Aqui o meu busto estava marcando 4 centímetros, mais 1 centímetro das costas, fica 5. 5 centímetros. Tórax. Cintura. A parte de baixo também, a mesma medida do quadril. Aí, eu vou ligar os pontos. Lembrando que eu vou ligar a cintura direto com a linha do busto. Normalmente, a gente utiliza para fazer a cava essa régua aqui. Mas como as medidas são muito pequenas, é um molde muito pequeno, eu vou fazer aqui com a mão livre, tá? Então, eu vou nos pontos. E vou fazer assim, unir a minha cava. Agora, essa linha aqui da cintura tá muito marcada. Tenho que suavizar essa linha aqui, tá? Então, normalmente eu utilizo essa régua de quadril, ou pode ser qualquer régua que dê pra dar uma suavizada nessas marcações aqui. E fica assim, ó. Suavizada, porque o corpo, o tecido, ele precisa cair de forma fluida. Quando precisamos fazer mais ou menos assim, mais justo ao corpo, a gente utiliza pences, e aí é um outro processo. Esse processo tem que ser mais simples, né? Aí aqui, eu sugiro não colocar margem de costura na base, porque aí você pode utilizar ela do jeito que tá aqui e modificar para os próximos modelos, e aí, quando você tiver modificado para os próximos modelos, você coloca a margem de costura. Lembrando que é 1 centímetro para tecido plano e para malha meio centímetro. Então, as medidas de margem você tem que colocar na onde vão vir as costuras. Então, por exemplo, aqui na lateral toda, aqui no caso, e basicamente isso. E na barra também, certo? Agora, vamos traçar o molde base costas, tá? Que é o mesmo processo. Eu vou só prolongar essas linhas aqui para utilizar elas mesmas para poder fazer.
certo. Então, eu vou traçar uma linha aqui no meio, para separar. E vamos começar. É o mesmo processo. Vou marcar aqui a medida do meu pescoço. E aí, pra fazer a gola das costas é diferente. Tem uma medida padrão que é 1,5, tá? No caso da Roberta, como é menor a medida, eu vou fazer mão livre aqui também. E vou marcar aqui a queda do ombro, que também tem 3,5 centímetros para queda do ombro, que é uma medida padrão. Agora, você vai colocar a medida do carrure costas, como tá aqui na tabela. Que é essa linha do carrure. Na linha do busto, lembra que a gente pegou 1 centímetro das costas? Então, se a medida aqui seria 4, a gente pegou 1 centímetro, a gente vai marcar aqui, então, 3 centímetros. Agora, vamos pro tórax. Só conferir aqui. 4 tá certo. Quadril. É o mesmo processo, tá? Certo. E aí, entre o carrure e o busto, tem uma linha, que o meio é o auxiliar de cava. E vamos ligar os pontos. Mesmo processo, em vez de ligar do tórax até o busto, depois cintura, você já liga a cintura direto com o tórax, tá? E fazer a cava aqui. A mão livre, mas você pode usar régua, o que você tiver também. Conforme você for praticar mais, você vai pegando o hábito, tá? E vamos, então, suavizar essa linha aqui também. Suavizei assim, e esse é o molde base, costas. E é o mesmo processo, então, para colocar a margem de costura. E os dois moldes ficaram assim. Agora, vamos conferir o molde. E fica assim, os dois moldes. E a gente vai conferir. Lembrando que, normalmente, quando você vai traçar o molde base, você faz a pence da cintura, tá? Do busto aqui. Eu não costumo fazer, eu costumo deixar o molde o mais suave possível, né?
que é o mais próximo do corpo para mim poder modificar para várias outras peças de forma simples. Então, vamos conferir aqui primeiro o ombro, tá? Então, vou fazer aqui. E vou arrumar essa cava aqui que não tá bonita. Então, aqui. Suavizando. Você pode ver como ficou mais harmônico. Agora, vamos arrumar o decote. Pegar, aqui. Vou harmonizar mais um pouquinho. E aqui ficou o decote e a cava. Agora, vamos confirmar os pontos, tá? Então, as costas. Ó, como você pode ver aqui, ó, encaixa, tá? Aqui. E, ó, as curvas da cintura. Também, o quadril também encaixa e a barra encaixa. Então, o molde está pronto. E se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo em gostei e se inscreva no canal para receber notificações quando tiver vídeo novo no canal. Até o próximo vídeo. Beijos!